E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui com mais um review. Eu vou até tirar o óculos para falar zóio a zóio com você. Já tô cego que nem uma coruja no sol. Mas vamos lá. Zóio a zóio, cara a cara. Hoje eu vou trazer para vocês o review de um material que é é a nova edição de um material que fez muita diferença no meu início de carreira. Carreira, pastor? No início da minha caminhada como o quê? Como um cristão de verdade. No início da minha caminhada, quando eu queria evangelizar, quando eu queria ensinar a palavra de Deus, é um material que me ensinou o básico da minha vida com Deus. Uma coisa que eu agradeço muito. Tanto é verdade que, olha, esse material que eu vou mostrar para vocês hoje, vamos pôr o zóio de novo, o zóio farso. Olha a câmera aqui, ó, tô vendo teu rostinho aí do lado. Deus te abençoe. Não esquece da joinha. Só esse meu beijo já valeria um joinha, já valeria você compartilhar e valeria você vir se inscrever no canal. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês isso aqui. Essa daqui eu já mostrei várias vezes para vocês aqui no canal. Ó o foco, ó o foco, ó o foco. Várias vezes aqui no canal, que é a Bíblia do Ministro. Essa joia aqui, ela é bem antiga. É uma das minhas primeiras guerreiras. Ela traz o quê? O texto bíblico NVI, que é um texto de fácil entendimento, e é uma Bíblia específica para o ministro, não apenas para o pastor, mas para aquele que quer realizar a obra de Deus, que quer fazer a obra do Senhor. É para isso que servia essa Bíblia. E a minha, ó, ela tá bem judiada, apanhou muito, já passou poucas e boas na minha mão, porque era aquela minha Bíblia mesmo de trincheira, que eu jogava dentro da bolsa, largava em todo lugar, e era uma Bíblia cara na época dela, tá? Na época... quando uma Bíblia igual a essa aqui, qualquer lugar você pagaria uns R$ 30, essa daqui me custou R$ 190 na época, tá? Ó, tá vendo? E o que essa Bíblia tem de extraordinário, além de um texto de fácil entendimento? Isso daí qualquer Bíblia tem, pastor, exatamente. Mas ela trazia uma publicação dentro dela chamada o quê? De Manual do Ministro. Então o Manual do Ministro vai te trazer todas as liturgias, todos os esboços litúrgicos de todas as cerimônias que nós temos na Igreja de Cristo. Então a gente tem cerimônia de batismo, cerimônia de casamento, cerimônia de culto de ação de graças e etc, etc. Cerimônia de ordenação. O Manual do Ministro trazia. Então, na minha caminhada como diácono, depois como obreiro, depois como pastor, o Manual do Ministro, que contido nessa Bíblia aqui, fez muita diferença na minha vida pastoral. E aí agora, a Editora Vida, que é a editora dessa Bíblia de Estudo do Ministro e também do chamado Manual do Ministro, ela trouxe um novo presente para a gente. Ela reformulou completamente o nosso bom, velho e combatente Manual do Ministro. Ó, a gente tem um novo Manual do Ministro. Eu tenho orgulho de trazer esse material para vocês. Eu nem acredito que finalmente eu tô com esse material em mãos. Tem algo muito especial nesse material, pessoal, porque é um material que faz parte de toda a minha vida com Deus. E essa nova edição, olha, tem até um plástico aqui, que eu não sei para que serve. E esse material, o que ele tem de interessante? Agora ele é dividido em duas partes. Antigamente, o Manual do Ministro ele trazia apenas os esboços litúrgicos. Agora ele traz uma primeira parte que trata da organização da igreja. Isso é muito importante para você que está começando, que é um diácono, que é um obreiro, que é um presbítero. Isso aqui vai uma mão na roda para você, tá bom? Então vamos parar de conversa fiada e vamos ver o que isso daqui tem a ver, qual é a do Manual do Ministro, essa maravilha. Não participou tanto da minha vida a nova edição, mas eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas como a primeira edição me ajudou. Bom, pessoal, aqui está a nova edição de um material que fez muito parte da minha vida em início de ministério e é um material, assim, fenomenal. Que é o quê? O novo Manual do Ministro, da Editora Vida, tá bem? Bom, Manual do Ministro, como eu disse para vocês, o primeiro contato que eu tive com o Manual do Ministro foi dentro desta Bíblia aqui. Na realidade, eu ganhei um que ele era uma versãozinha de bolso, pequenininha, e aí o que aconteceu? Eu consegui juntar dinheiro e comprar essa Bíblia aqui, porque essa Bíblia, na época que ela foi vendida, a bichinha era cara, rapaz, mas cara, vocês não têm noção. É uma Bíblia, assim, que ela era mais cara que uma Bíblia de estudo completa, né? E ela vinha
com o Manual do Ministro dentro, o Manual do Ministro, edição revisada e aumentada para a Bíblia do Ministro, tá? Então aqui tem o sumário, que ele trazia o quê? Ele trazia o esboço das cerimônias, ó, cerimônia de casamento, cerimônia 1, aqui os votos e bênção pastoral. Cerimônia 2, tá vendo? E ele estava aqui. Então é um material que ajuda muito. Por exemplo, você, começando como pastor, você não tem isso daqui decorado, entendeu? Então é muito legal porque você consegue... Isso daqui quebra um galho tremendo para você, tá? Então essa era a Bíblia do Ministro. Olha aqui, ó. Até hoje eu tenho a caixinha dela. A caixinha tá arrebentada, para te falar a verdade. Ela passou poucas e boas na minha mão. Foi minha Bíblia de batalha por muito tempo, tá? É um troféu que eu tenho aqui. Com essa Bíblia aqui, o Senhor mostra o quanto eu sou pequenininho. E com todas as Bíblias que eu tenho na minha biblioteca, essa daqui é que eu tenho mais amor e mais carinho, porque a Bíblia que no início do meu ministério pastoral é essa Bíblia aqui, exatamente essa. Então ela fica aqui guardadinha na caixinha dela. Gente, tá rasgado o bagulho aqui, pra vocês terem uma ideia. Entendeu? Ó, então tem que fechar com muito cuidado. Entendeu? Porque já tá meia boca o negócio. Inclusive a Editora Vida foi pioneira em trazer Bíblia com caixa. E aí, saiu de linha o Manual do Ministro, ediçãozinha de bolso. E agora chegou o novo Manual do Ministro, vem pelo selo Editora Vida Acadêmica, que é uma obra, assim, maravilhosa se você está começando o teu ministério, tá? E o que ela faz? Agora, antes, o Manual do Ministro, ele era feito o quê? Ele era uma publicação que ele trazia apenas os esboços ministeriais, tá vendo? Agora, os esboços de cultos. Então, o que acontece? Ela trazia só essa parte aqui, ó, a parte 2. A parte 1, que é o que? Organização da igreja, o projeto de Deus da igreja, a matriz ministerial mínima, o planejamento da igreja, isso daqui não tinha. Mesma coisa aqui, ó, o ministro, parte 3 aqui, ó. O pastor e seu relacionamento com Deus e com a família, o pastor e seu relacionamento com a igreja, com seus líderes, o pastor e seu relacionamento com a sociedade e com seus colegas de ministério, o pastor e sua relação com o sucesso. Então isso aqui não tinha. Pessoal, não é um material que vai te ensinar a fazer estatuto, a parte burocrática que vai te explicar a questão de tipos de governo. Para isso, nós temos o Manual do Pastor e da Igreja, da AD Santos, eu não sei nem se ele é editado ainda. Aí ele vem a igreja, quando surgiu a igreja, o reino de Deus, adoração, comunhão, filiação e desfiliação na igreja, pelo batismo, pela carta de transferência, por aclamação, por reconciliação, governo da igreja, sistema monárquico, episcopal, tá vendo? Pentecostal ou neopentecostal, sistema presbiterial, sistema congregacional, as assembleias, regras parlamentares, modelo de ata. Capítulo 3, usos oficiais da igreja, pastor, presbítero e bispo, ordenação da igreja, disciplina na igreja, como organizar uma nova igreja. Aí tem localização, construção do templo, preparação para organização, organização propriamente dita, a igreja e o culto, cerimônias especiais. Capítulo X, a igreja e os líderes extrabíblicos, a igreja como pessoa jurídica. Ou seja, você quer a coisa mais como constituir uma igreja é aqui. Aqui, isso daqui vai te ajudar na tua vida pastoral. É esse o objetivo do Manual do Ministro. Então a gente começa aqui, ó, uma introdução. Parte 1, organização da igreja. Projeto de Deus para a igreja. O profeta Ezequiel relata como a glória de Deus deixou o templo de Jerusalém e abandonou a cidade. Contudo, a promessa de Deus era que ele restauraria sua glória sobre Sião quando o povo se arrependesse de seus pecados e entendesse o projeto do templo. Informe-se acerca da planta do templo, sua disposição, sua saída, suas entradas, toda a sua planta e todas as estipulações e leis. Ponha essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis à planta e sigam suas estipulações. Olha só, a igreja da cidade, tudo com referência bíblica, a igreja na cidade, a igreja sobre a cidade, olha só, matriz ministerial. Antes que alguém possa ouvir a mensagem que você irá pregar, ele já recebeu muitas outras mensagens. O condicionarão a estar aberto à sua pregação ou não.
Antes de você pregar, as pessoas que adentram a congregação já receberam mensagens dos recepcionistas ou anfitriões. Se foram recebidas com gentileza, com um sorriso, ou pelo contrário, se ninguém os recebeu, ou em vez de lhes dar uma recepção calorosa, mostraram-lhes com uma cara fechada ou os trataram com dureza, é provável que, além de não mostrarem receptivas a sua mensagem, provavelmente nunca mais voltem à sua igreja. Ou seja, mostra como vocês precisam se portar. Adolescentes e jovens, cultos. Espera-se que a congregação realize pelo menos um culto comunitário semanal de adoração. Espera-se que o referido culto tenha um horário de início estipulado e que seja respeitado para garantir a pontualidade, independentemente do número de pessoas presentes no início da reunião. Espera-se que a congregação designe uma pessoa ou uma equipe de pessoas idôneas e fiéis para liderar a adoração comunitária. E aí vai. Tá? Ó, células, unidade, aspectos jurídicos, o edifício, aspecto jurídico, a administração. Aqui é tudo bem resumido, tá? Planejamento da igreja, o que é visão, como a visão é recebida e transmitida, quais os perigos, como se implementa a visão, visão em um plano, o que os líderes na linha de frente devem fazer. Aí vem, parte 2, sermões e cerimônias. Agora a gente vem para o esboço. Elementos essenciais da pregação. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o culto. Nesse capítulo, desejo compartilhar com você os princípios básicos que se deve ter em mente ao pregar. No próximo capítulo, apresento alguns exemplos de sermões, com o intuito de que você tenha um guia e veja como esses elementos essenciais são refletidos no sermão. A mensagem é o mensageiro. Vida de comunhão, vida de santidade, vida eclesiástica, fonte da pregação, leitura e estudos diários da Palavra de Deus, revelação do Espírito Santo, atenção às necessidades do povo, os fatos da vida, livros, tipos de mensagem, 3 categorias, mensagens resultantes de palavras, sermões temáticos, sermões expositivos. Expositivo é a maneira mais segura de o pastor garantir à igreja um bom equilíbrio bíblico. Uma forma de estruturar o sermão expositivo é o seguinte: escolha a passagem, divida a passagem em unidades menores, versículos, frases, palavras. Para cada unidade, faça 2 perguntas básicas. O que o texto quer dizer, como isso se aplica? É isso, pregação expositiva. Eu nunca vi uma colocação do que é pregação expositiva mais clara que essa. Então você vê o texto, tal, interpretação, aplicação. Em seguida, trabalhe os tópicos da 3ª coluna. São esses tópicos que irão determinar os pontos do sermão. Se o texto for longo ou muito rico e variado em tópicos, de modo que possa tornar a coluna aplicação muito extensa, você terá que fazer uma seleção dos tópicos que comporão a mensagem. Em seguida, ordene os tópicos escolhidos de acordo com seus critérios e com os objetivos que pretende alcançar. Tá bem? Estrutura da mensagem: objetivo, título, tema ao texto, introdução, corpo, conclusão, apresentação da mensagem e aqui exercícios, tá? Escolha um parágrafo da Bíblia e elabore um esboço de uma mensagem expositiva. Cerimônias de apresentação de crianças, ó. Aí a gente vem, ele explica do que se trata e aí 2 modelos de cerimônia. Cerimônia de apresentação de crianças, a mais formal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Generalidades. Normalmente o estilo mais formal ocorre em uma cerimônia realizada em caráter especial fora do ambiente de culto. Quase sempre esse tipo de cerimônia é também individual, ou seja, apenas uma criança é apresentada por cerimônia. Embora tenha uma estrutura litúrgica estabelecida, que se repete em todas as apresentações de criança. A cerimônia, abertura, hino, com grande astu, ministro, sejam todos bem-vindos, estamos aqui reunidos para apresentar perante o Senhor o Sinefrésio, que é o nome da criança, de acordo com o nome dos pais, Sineu e Frésia, nomes dos pais, que desejam consagrar a vida de seu filho, Sinefrésio, ao cuidado, proteção e bênção do nosso Pai Celestial. Convido os pais a se aproximarem com seu filho e sua filha. Aí o Sinefrésio, entendeu? Vai lá com os papais, né? O Sinefrésio. Oração de invocação. Convido todos vocês a invocar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que ele conduza essa cerimônia e derrame sua bênção sobre essa criança. Oração. Por dar à família sinefresiana a vida de Sinefrésio.
Hoje viemos consagrá-lo a ti para a tua glória e honra, e para a tua bênção de proteção, sejam derramadas sobre ele. É o que te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Explicação do ato. Desde os tempos da fundação do povo de Deus, né? Conforme o relato bíblico, o Senhor estabeleceu. Então, tudo isso aqui faz parte da cerimônia de apresentação. Aí tem cerimônia de apresentação de crianças, estilo mais carismático. Normalmente, esse estilo contém alguns elementos mais informais e espontâneos. Não significa falta de preparação, e sim um espaço maior para detalhes não programados, seja por transmissão profética, tá? Lembre-se que isso daqui é uma obra interdenominacional, seja por revelação no momento da cerimônia. As cerimônias desse estilo costumam ocorrer durante o culto regular, quando se abre um espaço para as crianças serem apresentadas. E aí vai, ó. Aí tem entre o louvor e a adoração, no momento da adoração, na parte final dela, antes ou depois da oferta. A cerimônia, aí vem aqui, detalham a cerimônia. Cerimônia de bênção dos 15 anos, né, os debutantes, a cinefrésia vai debutar. Aqui, ó, voto do aniversariante. Cerimônia de bênção matrimonial, aqui temos vários exemplos, ó. Generalidades, entrada do cortejo, ministro, mensagem. Tem exemplo de mensagem, votos perguntados pelo pastor, encerramento da cerimônia, para todo mundo de comer, beber, vai para casa. Cerimônia de bênção matrimonial segundo tipo, tá? Ó, aí vai. Toda a cerimônia aqui, ó. Tem a terceira, cerimônia de bênção matrimonial 4. Cerimônia de renovação de votos. Cerimônia de batismo. Aquecimento da água. Instruções para imersão. Qual o significado do batismo? Cerimônia. Cerimônia da ceia do Senhor. Olha que legal. Cerimônia em si. Cerimônia de lavagem dos pés. Muito apóstolo moderno devia lavar os pés de doente para eles aprenderem um pouco da vida. Cerimônia fúnebre. Isso aqui é muito triste, é muito complicado. Cerimônia de ordenação de pastores. E a parte 3, o ministro. Tá? Aí a gente tem o pastor e seu relacionamento com Deus e com a família. O pastor e seu relacionamento com a igreja e com os líderes. O pastor e seu relacionamento com a sociedade, com seus colegas de ministério. O pastor e sua relação com o sucesso. Tá? Complicado. E esse é o manual do ministro, que daí vem aqui uma propaganda básica da Editora Vida. Bom, pessoal, esse foi o manual do ministro. Algo bom que conseguiu ficar muito melhor, entendeu, do que o anterior. Recomendação do Nascido de Novo para você. Principalmente se você está começando no diaconato, se você está entrando como sendo um obreiro ou presbítero. Aí vai depender da tua denominação. É uma obra que não pode faltar para você, que vai te ajudar demais. Agora, qual a questão que eu quero colocar para vocês, pessoal? Hoje em dia nós temos um festival de pregadores e profetas por aí que dizem que falam em nome de Jesus. Isso mesmo, dizem falar em nome de Jesus. Mas será que eles estão falando em nome de Jesus mesmo? Será que realmente eles estão fazendo o que nós chamamos de a obra de Deus? Por quê? Porque hoje nós vemos um festival de gente que pede dinheiro e faz isso e faz aquilo, promete milagre. Como? Como a gente faz para não ser enganado mais por esses falsos mestres? Porque a grande maioria deles são falsos mestres. São pessoas que não estão falando em nome de Deus, mas que usam o nome de Deus para te enganar. Então, como fazer para nunca mais ser enganado por esses mentirosos, por esses falsos mestres, por esses verdadeiros abutres, urubus da fé, que se alimentam da carniça? Que se alimentam do corpo em decomposição daquela pessoa que vai de coração aberto pensando que vai encontrar Jesus. E olha, eu tenho uma experiência muito grande nisso, pessoal, porque no começo do meu ministério, no começo do Nascido de Novo, nós tratamos desse tipo de pessoas. Pessoas que saíam da igreja, não queriam mais ouvir falar de Jesus porque falavam que Jesus as havia roubado. Quando na realidade Jesus nunca roubou nada delas. Quem roubou foi o homem que usou o nome de Deus em vão. Então, como você vai se precaver disso?
estudando a Bíblia, se aproximando das coisas de Deus, se aproximando cada vez mais das coisas de Deus. E aí eu coloco para vocês têm que entender a Bíblia, o que é a Bíblia, de onde ela veio, o que contém, quais são suas divisões, estudar a Bíblia dentro das regras. Porque estudar a Bíblia, você não pode ler a Bíblia do jeito que você quiser, estudar do jeito que você quiser, pegar um versículo e fazer aquilo que te der na telha. Você não pode fazer isso. Lamento te informar, mas não pode. Você tem que tratar a Bíblia com as ferramentas corretas. Então você tem que aprender o que é, você tem que aprender a extrair o conhecimento da Bíblia corretamente, sem se desviar do contexto que ela traz, de todos os contextos, e você tem que saber aplicar também na tua vida corretamente. O que é aplicado? O que era contexto histórico da época? Como você vai saber disso? E aí é lógico cumprir o ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso mesmo. Todos nós precisamos disso. Todos nós temos essa incumbência dada por Cristo. A gente chega ao cúmulo hoje de alguns irmãos discutirem se essa comissão não foi algo que foi dada apenas aos apóstolos e não por nós. É o cúmulo da folga, né, pessoal? Então, como você vai aprender isso? Você vai aprender isso lidando com a Bíblia com as ferramentas certas. E essas ferramentas é a teologia, são as matérias da teologia, tá bem? Com as matérias da teologia, você vai aprender a interpretar, aplicar e transmitir a palavra de Deus da maneira correta. Inclusive, se não fosse a teologia, que o pessoal bate tanto na teologia, nem a Bíblia em língua portuguesa nós não teríamos, porque o grego e o hebraico, que são as línguas originais da Bíblia, são matérias da teologia. No nosso curso Bacharel Livre em Teologia, você vai aprender tudo isso que eu te falei. Você vai aprender desde o básico ao avançado da teologia. Você vai aprender o quê? Você vai aprender o cerne da Escritura, de onde ela veio, porque de onde ela veio, como Deus se revelou a gente, como ocorreu a inspiração das Escrituras. Você sabe, quando alguém te falar a Bíblia foi escrita por homens, você sabe responder a contento essa questão? Para mostrar que foi o próprio Deus que escreveu a Bíblia? No nosso curso você vai aprender. No curso Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Porque a teologia são as ferramentas para que você tenha a verdade bíblica na sua vida. Ela não escraviza a Escritura, mas ela está temente à Escritura. Ela está debaixo da Escritura. Tá bom? E no nosso curso, como eu falei, o grego e o hebraico são matérias da teologia. Sem o grego e hebraico não se traduziria a Bíblia. No nosso curso você vai aprender o grego e o hebraico já traduzindo Bíblia. Olha só, você não vai aprender só de janelinha não, você vai aprender a traduzir Bíblia, entendeu? E entre outras matérias, como teologia sistemática, teologia bíblica, etc. Tá bem? História, geografia das terras bíblicas, você vai amar. Então vem estudar com a gente no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Tenho certeza que você vai amar o nosso curso de teologia, um curso especialmente feito para você, repito, do básico ao avançado da teologia, onde você vai lidar de forma básica até avançada da Escritura para seguir realmente o que Deus quer para você. E nunca mais você vai ser enganado com alguém que usa a palavra de Deus. Olha só também que coisa importante. Se você fizer a matrícula clicando no link que está na descrição desse vídeo, você ainda vai ter um desconto, porque o curso ele já tem um desconto especial de 600 e pouco, ele está por R$ 196,97. Mas se você clicar aqui nesse link aqui na descrição, você vai pagar R$ 177,23. Se eu não me engano é esse valor, tá? Pequenininho, menos ainda. Isso não é mensalidade, isso é o valor total do curso, tá bem? Então é isso. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida. Espero que vocês tenham gostado do review. Recomendo o material e vem estudar com a gente aqui no Nascido de Novo. Deus abençoe.